Salve, salve galera, sejam bem-vindos novamente ao canal Além da Física. O meu nome é Gabriel e hoje eu quero continuar o meu papo com vocês sobre movimento uniformemente variado, mas hoje eu quero resolver alguns exercícios, para mostrar para vocês como é que esse conteúdo é cobrado aí nos vestibulares e no Enem. Então, para vocês sentirem aí como esses conteúdos são exigidos nas questões. E vou passar também algumas dicas aí que vão facilitar na resolução dos exercícios. Então, sem mais delongas, vamos lá para o computador para a gente poder resolver esses exercícios. Bem, galera, então vamos começar aqui com a primeira pergunta, né? Então, ela diz o seguinte: você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Então aqui está um esquema dos semáforos. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado até atingir a velocidade de 72 km por hora, e a partir daí prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente? Bom, então eu já fiz alguns esquemas aqui já para facilitar a resolução. Então vamos entender primeiro o que está acontecendo, né? Então eu refiz novamente o esquema dos semáforos, né? Então a gente tem aqui os pontos O, A, B e C, um segmento de reta. E aí, aqui eu estou dizendo que o segmento OA é igual ao segmento AB, que é igual ao BC, e todos eles são iguais a 500 metros. E aí eu quero que, por exemplo, quando eu sair do semáforo O, quando eu estiver nesse ponto aqui, né, que é o ponto 400, eu quero que o semáforo A abra. Quando eu estiver nesse ponto aqui, que é o ponto 900, eu quero que o semáforo B abra. E quando eu estiver nesse ponto aqui, que é o ponto 1400, eu quero que o semáforo C abra. Eu estou dizendo, né, que aqui o ponto O é o ponto 0, e aí essa escala, né, ela está graduada em metros, obviamente. A gente vai precisar converter aquela velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo, por conta, né, da aceleração. Como a aceleração está em metros por segundo ao quadrado, a gente precisa que a velocidade esteja aí na mesma unidade. E aí aqui tem uma dica bastante simples, né, para conversão aí dessa unidade em específico. Então, quando você quer passar de quilômetro por hora para metros por segundo, você pega o valor em quilômetros por hora e divide por 3,6. Tá? Foi isso que eu fiz. Então, se a gente dividir 72 km por hora por 3,6, a gente chega nesse valor de 20 metros por segundo, que é naturalmente a velocidade do carro. E a gente consegue dividir o movimento do carro em 2 movimentos distintos. Porque ele diz que quando ele sai do semáforo O, ele sai com uma determinada aceleração, e quando ele chega nessa velocidade, ele continua o movimento com velocidade constante. Tá? Então a gente tem o movimento do carro, que inicialmente é um move, né? É um movimento uniformemente variado, porque tem aceleração, e depois a gente tem um movimento retilíneo e uniforme, em que a velocidade é constante. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é quanto tempo ele demora para sair do semáforo O, né, o ponto 0, e chegar no ponto 400, porque é exatamente nesse instante de tempo que o semáforo A vai ter que abrir. Então, a gente precisa saber quanto tempo ele demora para percorrer essa distância, beleza? Como ele começa com um movimento uniformemente acelerado, a gente vai usar as equações do move inicialmente para determinar aí o tempo que ele demora para chegar nessa velocidade de 20 metros por segundo e qual a distância que ele percorre nesse tempo, beleza? Então,
A primeira coisa que a gente vai fazer é usar a equação horária da velocidade, né? A gente quer saber quanto tempo ele demora para chegar em 20 metros por segundo. Então a gente vai ter aqui, né, que v de t é igual a v0 mais at. Beleza. Velocidade final, né, é 20 metros por segundo. Velocidade inicial é zero, porque ele está saindo do repouso. Aceleração é 1 e o tempo. Essa equação é absolutamente trivial, né? Já dava para saber só de olhar para a aceleração, né? Se ele acelera 1 metro por segundo a cada segundo, então ele demoraria 20 segundos para chegar nessa velocidade aqui. Tá? Então o tempo é 20 segundos. E agora a gente quer saber qual a distância que ele percorre em 20 segundos no movimento uniformemente acelerado. E aí para isso a gente vai usar a equação da posição do move, que diz que a posição em algum instante de tempo é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a metade da aceleração vezes o quadrado do tempo. Como eu disse anteriormente, essa posição aqui, né, no farol O é a posição zero da nossa escala. Então, isso aqui é zero, isso aqui também é zero, a aceleração é 1 e o tempo é 20. Né? Então, a gente vai ter que o S de t é igual a meio de 20 ao quadrado. 20 ao quadrado, né? Isso aqui é igual a 400, dividido por 2 é 200. Então, a distância que esse carro percorre no movimento uniformemente acelerado é 200 metros. Então, ele demora 20 segundos para chegar mais ou menos aqui, né? Que é a metade dessa distância. Então, beleza. Só que a partir desse momento aqui, né, desse instante, o movimento dele deixa de ser uniformemente variado e passa a ser um movimento uniforme. Né? Então, para a gente saber quanto tempo ele demora para percorrer o restante dessa distância aqui, a gente vai usar as equações do MRU. Tá? E a gente já tem a velocidade e a gente quer saber agora quanto tempo ele demora para percorrer os 200 metros restantes. Então, a gente vai usar a equação da posição do MRU. A equação do MRU diz o seguinte, que a posição é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. A posição que a gente quer chegar é a posição dos 400 metros. A posição inicial é exatamente essa posição aqui, né? Porque o movimento começa nessa posição. Então, a gente coloca 200 mais a velocidade vezes o tempo. Beleza, essa equação é super simples de resolver. A gente passa o 200 para esse lado, vai ficar 200 é igual a 20t. Corta 0 com 0, 20 dividido por 2 é 10, então o tempo é igual a 10 segundos. Então, o carro ele demora para percorrer essa distância de 400 metros 20 segundos mais 10 segundos, de forma que o tempo total, né, o t total, é igual a 30 segundos. Pô, maravilha! Terminamos o exercício? Não. Por quê? Porque ainda falta a gente descobrir quanto tempo ele demora para vir dessa posição até essa posição aqui. Veja que tanto essa distância, quanto essa distância são iguais. E como a velocidade é constante, uma vez que a gente descobrir o tempo que ele demora para percorrer essa distância aqui, esse tempo vai ser igual. Então a gente precisa fazer essa conta somente uma vez. Então vamos lá. Quantos metros eu tenho aqui? Eu tenho daqui até aqui 400 metros e eu tenho mais 100 daqui. Então eu tenho uma distância total a ser percorrida agora não de 400 metros, mas de 500 metros.
Tá? Essa é uma sacada importante nessa questão, porque se a gente vai no automático, a gente vai supor que o carro só precisa percorrer 400 metros de novo, como foi no começo, mas não é verdade. Por isso que em física é muito importante a gente fazer esses esquemas aqui, porque facilitam aí na hora da gente visualizar e entender o problema, tá? Então, ó, o nosso carro, a gente quer saber o tempo que ele demora para percorrer 500 metros. Então a gente vai colocar aqui, ó, né, a equação da posição, naturalmente. Então S de t é igual a S0 mais VT. A posição final, né, que a gente quer chegar é a posição de 900 metros. Tá? Eu vou aproveitar o esquema. Então a gente quer chegar no 900 e a gente está no 400, que é o nosso S0. Então a gente vai ter aqui 900 é igual a 400 mais 20t. Passa esse 400 subtraindo para o outro lado, a gente vai ter que 500 é igual a 20t. Corta 0 com 0, tempo é igual a 25 segundos. Então veja, para sair desse ponto e chegar nesse ponto, se passaram 25 segundos. E para sair desse ponto e chegar nesse ponto, se passaram mais 25 segundos. Então a gente tinha um valor de 30 segundos. Então esse é o tempo que o farol A precisa abrir, né? Para o farol B, a gente vai ter 30 segundos mais 25, que é igual a 55 segundos. E para o farol C, a gente vai ter 55 mais 25, que é igual a 80 segundos. Então a gente já tem aí os nossos instantes de tempo para cada um dos faróis. Nossa resposta é a letra D. Legal? Bom, então vamos aqui para a nossa segunda e última pergunta aqui desse vídeo, que diz o seguinte. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. E a gente tem um gráfico de velocidade por tempo. É um gráfico bastante estranho, né? Mas você vai ver que é muito simples de resolver essa questão. E aí ele pergunta, né? Em que intervalo de tempo o corredor apresenta aceleração máxima? Aqui é importante tomar cuidado, porque você pode pensar, né? Puxa, esse aqui é o ponto mais alto do gráfico, né? Provavelmente a aceleração é maior aqui. Isso não é verdade e você cometeria um erro se você pensasse dessa forma. Então eu fiz um esquema aqui para facilitar o nosso entendimento. Então, para quem viu os gráficos do Movie, né? Se você não viu, eu vou deixar aqui linkado para você assistir. Eu disse que num gráfico de velocidade por tempo, a tangente, né, entre dois pontos, ela é igual à aceleração média, que no Movie se confunde com a aceleração do próprio movimento, né, porque a aceleração é constante. No caso do corredor, né, a gente não consegue, como seres humanos, manter uma aceleração constante por muito tempo. E veja que numa prova de 100 metros rasos, ele precisa acelerar muito num tempo muito curto. Então, provavelmente ele vai acelerar muito no começo e vai diminuindo o ritmo até chegar na linha de chegada. Então, nesse gráfico genérico aqui, de uma velocidade qualquer, a velocidade está aumentando, diminui, aumenta de novo. A aceleração aqui, ela aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta. E para a gente saber a aceleração entre dois pontos, né, aqui pontos genéricos, né, T1 e T2, T3 e T4. O que eu vou fazer? Eu vou traçar, né, a reta desses pontos e eu vou pegar, né, o ponto X e vou ligar ao ponto Y por uma reta. E a tangente desse ângulo aqui que é formado dessa reta, a tangente desse ângulo é igual à aceleração média, tá? Entre esses dois pontos. Aqui é a mesma coisa, eu tenho um ponto aqui e um ponto lá longe aqui. Eu uno os dois usando uma reta, calculo a tangente
desse ângulo aqui, né, que a reta forma com essa projeção aqui do eixo x, e a tangente desse ângulo é igual à aceleração média. Então, o que você precisa saber é que num gráfico de velocidade por tempo, quanto mais inclinado for a velocidade em um determinado trecho, maior é a aceleração nesse trecho. Então, nesse ponto aqui, né, em que a reta, né, ou a linha que liga dois pontos é praticamente horizontal, é onde a aceleração é praticamente nula. E aí, aqui, ó, onde a reta é muito inclinada, é justamente onde a aceleração é maior. Então, agora fica fácil de responder, né? Em que intervalo de tempo o corredor apresenta a aceleração máxima? Obviamente, é no início do movimento, entre 0 e 1 segundo. Legal? Então, sempre que você vê um gráfico de velocidade por tempo, repara na inclinação do gráfico nos pontos, em determinados pontos. Quanto mais inclinado for o gráfico numa determinada região, maior é a aceleração. Combinado? Bem, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestões ou questões, não deixem de me mandar. Aqui embaixo está o meu Instagram. Tem um conteúdo legal e eu respondo dúvidas, questões. Não deixem de compartilhar aí suas percepções comigo. Nos vemos em breve, se cuidem e até a próxima.